Uma outra coisa que é muito importante dentro da prevenção: reconhecer, tá? Reconhecer os sinais e sintomas que o seu filho apresenta, ou que você mesmo apresenta, tá certo? O que eu sempre abordo com as famílias que eu acompanho é a importância de fazer um exame físico semanal no seu filho. Você, no exame físico, você encontra diversas informações, desde o rodízio de aplicação de insulina até o que ele está sentindo naquele momento, se pode ser uma hipoglicemia ou não, tá certo? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Um outro ponto que é importante ainda dentro da prevenção. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos 3 pilares da hipoglicemia, tá? São os 3 pilares que controlam a hipoglicemia. Quais são os 3 pilares? Prevenção, identificação e tratamento. Eu estou falando para vocês ainda sobre prevenção. Qual é um outro ponto da prevenção que é extremamente importante? Dose de insulina aplicada. Eu falei anteriormente sobre não pular nenhuma refeição, não é verdade? Agora vamos ou não pular ou a criança se alimentar na quantidade que você serviu o prato dela. Às vezes você aplica insulina para uma determinada quantidade de alimento e a criança não come, não é verdade? Quantas pessoas já colocaram o prato do seu filho na mesa do almoço, aplicaram a insulina, das pessoas que contam carboidrato, aplicaram a insulina para aquela quantidade de carboidratos e a criança não comeu toda a comida? Acontece frequentemente, não é verdade? Isso daí é um problema até certo ponto. O importante é a gente prevenir. Se eu coloquei na mesa o prato do meu filho, eu contei lá, tem lá 35 gramas de carboidrato dentro daquele prato para ele comer. Ele não comeu as 35 gramas de carboidrato, o que eu vou fazer? Em vez de verificar a glicemia dele 2 horas depois, eu vou verificar a glicemia dele pelo menos 1 hora depois. Eu vou ficar atento aos sinais e sintomas que ele pode apresentar. Isso é prevenção, isso é antecipar uma possível hipoglicemia. Tá certo? Então, nessa questão de, Giovanni, eu fico com medo, uma outra coisa que é muito importante. Giovanni, eu fico com medo de aplicar a insulina 15 minutos antes dele se alimentar. Porque se eu aplicar 15 minutos antes e ele não comer todo o prato de comida dele, vamos fazer isso que eu falei para você. Não tem problema. Aplique a insulina 15 minutos antes. Mas fique de olho no seu filho, estimule primeiramente ele a comer toda a comida que você colocou no prato para ele. Mas se ele não comeu, vamos trabalhar na prevenção. Em vez de você verificar a glicemia dele 2 horas depois, verifica a glicemia dele 1 hora antes, né? 1 hora depois do almoço. Verificou 1 hora depois o que você pode fazer? Você pode ficar observando sinais e sintomas que podem aparecer. Sinais e sintomas como cansaço, sonolência, choro, irritabilidade. Tem vários outros que a gente vai falar aqui.